a partir do momento que eu via que a administradora, que o síndico estava fazendo as coisas erradas, e eu ia para o meu lado, um lado que é certo. Então, eles foram me excluindo, sabe? Assim, eles não chamam para decisão, não chamam para nada. Assim, a pasta de prestação de conta eu olho sozinha. E aí, até um momento, um dia teve uma reunião com os conselheiros, eu fui, né, no caso que daí me chamaram, eu disse assim, era bom a gente fazer uma reunião, para a gente decidir as coisas juntas. Eles falaram assim, não há necessidade, cada um olha por internet e resolve a pasta. Eu falei assim, mas nós somos um grupo de conselheiros, a gente tem que sentar e decidir junto. Não, para eles não, eles decidem com eles. Nós estamos aqui para mais uma consultoria do Fábrica de Síndicos, estamos aqui com a nossa aluna, a Maria, e eu gostaria, Maria, que você se apresentasse para o pessoal. Quem é você, onde você mora, o que você faz aí no condomínio? Eu sou a Maria Albertina de Souza, sou conhecida como Tina, eu coloquei Maria, mas sou conhecida como Tina, e sou de Bertioga, litoral de São Paulo, e eu sou uma conselheira no condomínio onde eu moro. Ah, bacana. E escuta, você prefere que te chama de Maria ou de Tina? Eu gosto de Tina, todo mundo conhece Tina. Tina. Então tá bom. Tina, como é que você me conheceu? Fala aí pro pessoal, como é que você me encontrou? Eu, como estou nessa situação do condomínio, eu fico procurando no momento eu uso mais o Facebook. Aí apareceu, tipo assim, uma sugestão do seu tema, tipo, de condomínio. Aí eu fui assistindo o seu vídeo e tal. Aí eu assisti uma da Bahia que parecia o meu caso, que ela era excluída da pasta de prestação de contas, sabe? Aí eu vi vários vídeos assim, falei assim, nossa, parece o meu condomínio, eu preciso disso. Aí eu fui assistindo. Aí quando você disse que ia ter a fábrica de síndico, eu falei assim, eu preciso chegar amanhã cedo fazer a inscrição. Eu fiquei no desespero. Aí meu filho, que eu sou meia leiga nessa parte da internet, meu filho que me ajuda. Aí eu falei assim, faz a inscrição para mim, porque eu preciso fazer a inscrição para mim, é o que eu quero participar da fábrica de síndico. Então, eu disse alguma coisa, assim, foi algo que eu disse, foi um testemunho de alguém? Sim, o que fez você tomar a decisão? No caso, assim, todos os vídeos que eu assistia, parecia assim, eu preciso dessa pessoa para me ajudar, porque ele, no caso, você dizia que dava mentoria, ele dizia assim, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, porque eu não tenho onde procurar, não tenho onde recorrer, então eu preciso, nesse momento, de um curso dessa pessoa que vai me ajudar. Então, foi nesse momento, de tanto eu ficar assistindo os seus vídeos, eu fiquei aguardando o dia da inscrição. Show de bola, Tina, fico feliz. Eu pergunto essas coisas até para que eu possa aprender e ver o que está dando certo e até melhorar para alcançar outras pessoas também. Eu fico feliz de ter alcançado você e eu espero que do mesmo jeito que nós estamos ajudando os outros alunos, a gente consiga ajudar você a resolver os problemas do seu condomínio. Essa é a nossa promessa, nós vamos resolver juntos. Tá bom? Agora, você está tendo um problema aí. Conta para nós qual é o problema que você está tendo e que você quer que a gente ajude a resolver. Fale aí. Eu vou começar a explicar desde o começo, porque acho que é interessante. Quando, na gestão passada do síndico, eu fiquei em quarto lugar de conselheira. Aí um conselheiro saiu e eu não tinha muita noção, assim, de ficar procurando convenção, essas coisas, não. E ele me chamou, tem um conselheiro que saiu, né, você está lá próximo, quer que a gente ajude a participar. Eu fui. Aí, no momento que chegou numa altura, assim, que era outros conselheiros, que eu vi que tinha as coisas erradas, eu fiquei do lado do conselheiro que estava certo. A partir desse momento, a administradora com o síndico, a gente começou a ir do lado certo, ao contrário deles. Aí a administradora, junto com o jurídico do condomínio e o síndico, falou assim, que eu não estava, nós não tínhamos suplente, que eu não podia mais participar de ser um membro do conselheiro, porque nós não tínhamos essa regra de suplente na convenção. E aí, tudo bem. Aí, esse ano, né, no 5 de dezembro, teve a eleição de síndico para conselheiro. Aí eu saí como conselheira e ganhei, sou vice-presidente do conselho, e a gente estava caminhando junto. A partir do momento que eu via que a administradora, que o síndico, estava fazendo as coisas erradas, e eu ia para o meu lado, um lado que é certo. Então, eles foram me excluindo, sabe? Assim, eles
não chama para decisão, não chama para nada, assim, a parte de prestação de conta eu olho sozinha. E aí, até o momento, um dia teve uma reunião com os conselheiros, eu fui, né, no caso que daí me chamaram, eu disse assim, era bom a gente fazer uma reunião, para a gente decidir as coisas juntas. Eles falaram assim, não há necessidade, cada um olha por internet e resolve a pasta. Eu falei assim, mas nós somos um grupo de conselheiros, a gente tem que sentar e decidir junto. Não, para eles não, eles decidem com eles. Aí agora, na semana passada, teve uma ação judicial que o condomínio tem que pagar, aí eles fizeram uma reunião, né, com o jurídico, com o administrador, o síndico e os conselheiros. Aí eu fui, de última hora, assim, eu fui. Chegou lá a administradora com o síndico e o jurídico, já disse que era para fazer o rateio, né, e desse valor que o condomínio tinha perdido o processo. Aí eu disse assim, mas a gente não tem que fazer um rateio, não tem que levar isso para a Assembleia? Aí o jurídico disse, não precisa, nunca administrador, não precisa. A gente pode decidir aqui, porque é uma ação que tem que pagar. E eu falei assim, mas eu não concordo, né? Eu concordo que seja o condomínio, né, que o jurídico recorre para ganhar tempo até o condomínio conseguir fazer a Assembleia, para levar em Assembleia. E eles não me concordaram com a minha opinião. Então, fizeram uma ata falando que os conselheiros concordaram. Né? E aí, na hora, como houve uma discussão sobre que não era sobre o assunto, no finalzinho eu deixei essa reunião, porque já não interessava mais o assunto. Aí vinha uma conselheira, tipo, junto com o síndico, me atacando, assim. Eu não senti confortável, assim, a reunião para mim acabou e saí. Aí o administrador disse, você não vai assinar a ata? Eu não respondi, saí. Aí depois, na sexta-feira, eu voltei lá e vi que estava errada a ata, mesmo assim, assinei, liguei no administrador falando que eu não concordava com a decisão que eles tinham tomado. Ela disse que não tinha outra opção, que a gente tinha que fazer o rateio. Entendi. É uma situação bem chata, porque eu percebo que, por 2 vezes, a primeira te excluíram porque você era suplente e disseram que não precisava de suplente conforme a convenção, e só fizeram isso depois que você apontou os erros. Depois, nessa segunda vez, você devidamente eleita como conselheira, você acaba sendo excluído. Eles não te chamam para as reuniões, a não ser que seja assim, algo realmente muito crítico, e aí chamam uma reunião, como foi essa última agora, para poder discutir. Eu percebo realmente que isso acontece muito quando você tem síndicos autoritários, né, que ele exige, tem que ser assim, pronto, acabou. Ele não é mais um representante do condomínio, ele age como se fosse dono do condomínio. E pela forma como você está falando, provavelmente esse síndico, ele é síndico morador? Ou é profissional? Morador. Síndico morador. Provavelmente ele quem contratou essa administradora. Então, eu não sei se foi ele quem contratou, mas ele está sendo, de repente, ali meio que direcionado ao que a administradora quer. Isso. Né? Então, eu vou dizer para você o seguinte, está errado, tanto a postura da administradora está errado, né, esse vídeo está sendo gravado, pode ser útil depois. A postura do jurídico dessa administradora está errado também. O jurídico é do condomínio, o condomínio que contratou o jurídico. Ok. Não é da administradora, é um jurídico do condomínio. Do condomínio. Ok. Contratado por esse síndico antes dele? Pelo síndico. A administradora tem uma ligação com o jurídico, então ela fez o síndico contratar e aí estão todos juntos. Estão todos juntos. Então, você percebe? Então, tudo que o síndico está falando acaba tendo o apoio do jurídico, acaba tendo o apoio da administradora. Primeiro, porque eles têm medo de perder o contrato, e o síndico tem esse poder de cancelar o contrato. Segundo, que de repente está muito bom para eles continuar como está. Comete o erro que cometer, né? No caso do jurídico, pelo que você falou, você pediu para ele recorrer, ele não recorreu, o que daria a ele mais trabalho. A administradora comete o erro que for. Síndico, eu te ajudei aí contra a Tina, agora me ajuda aqui. Então tem esse esquema de um ajuda o outro.
É muito ruim isso para o condomínio, quem perde é o condomínio. Eu vou te falar então, o que você tem que fazer para resolver isso. Sabe, Tina, não existe como você fazer omelete sem quebrar ovos. Tá ok? Eu não sou bom na cozinha não, mas fritar um ovo eu sei. E você muitas vezes para fazer um omelete não tem jeito, você tem que quebrar o ovo, tem que tirar, né, de dentro da casca do ovo para poder fazer o omelete, é assim. E no teu caso, não vai ser uma ação fácil, não vai ser uma ação simples, não vai ter como você participar dessa ação sem colocar o dedo na ferida, tá bom? Você me contando essas coisas, veja, a ponto deles fazerem uma ata falando que o conselho se reuniu, o síndico, administrador e o jurídico, e que a única alternativa é o rateio, ok? Que você, ou seja, todos que participaram da reunião estão vamos dizer assim, concordando com essa, né? Então veja, numa situação dessa, o que seria certo nessa ata? O síndico, subsíndico, conselheiros estiveram reunidos, o jurídico e a administradora. E por, né, sei lá, 5 votos contra 1, ou todos foram a favor, exceto a Tina, que não concorda, ela queria isso, isso e aquilo. A ata, para ser verdadeira, ela tinha que ter esse teor. Ela teria que falar quem se reuniu, quando se reuniu, do assunto que trataram, a decisão tomada e se teve alguma objeção que seja ali registrada. É assim que funciona uma ata. No teu caso, Tina, você quer falar? Pode falar. Eu até liguei na administradora que eu fui lá assinar, a dona não estava, eu falei com uma secretária. Eu disse assim, mas eu não concordo com isso. Eu vou fazer um e-mail mandando, né, que eu não concordo com o que está na ata, e depois eu liguei para ela, disse assim, você não colocou a minha fala na ata, assim, que eu falei assim para o jurídico, tenta fazer um acordo, que enquanto isso o condomínio ganha tempo, né? Ela não colocou nada do que eu falei, colocou só o que eles decidiram. Ok. Você lembra, veja, até aqui nós não estamos falando o nome da administradora, não estamos falando o nome do síndico, não estamos expondo o nome do seu condomínio para não incorrer em nenhum problema ético e nenhum processo contra você ou contra nós. Mas existe algum outro erro que seja rápido de contar, que você se lembra que eles cometem ou que eles cometeram e que por isso você apontou, tem isso aqui errado, além dessa questão do rateio do processo trabalhista movido por um colaborador? Sim, na Assembleia do Síndico, 5 de dezembro, eles fizeram, a Assembleia tem que seguir a pauta, né? E a administradora, porque sabia que ia ter votação, que não interessava. Primeiro ela fez a votação do síndico, para depois fazer, não seguiu a pauta. E aí depois que ela foi fazer previsão orçamentária, a prestação de contas, porque o povo, quem votou, já saiu. A presidente do conselho, da mesa da Assembleia, era uma candidata ao conselho. Ela ficou no momento da votação e saiu. Não ficou até o final, não foi ela que presidiu, é sempre a administradora que preside. Mas quem começou presidindo foi essa pessoa que saiu? Não, a administradora. A administradora, entendi. Sim. E aí, vários erros teve. Aí a gente foi, nessa mesma semana, eu tentei marcar uma reunião com o jurídico, e eles ficaram, tipo, postergando essa reunião. Aí um dia até a gente conseguiu marcar essa reunião, eles atenderam eu. Entendeu? Eu com mais 2 condôminos, a gente foi lá questionar sobre que estava errado, que aconteceu tudo errado a Assembleia. O jurídico disse assim, eu não posso fazer nada, se você quiser fazer alguma coisa, vocês procuram o seu direito, outro advogado. Entendi, ou seja, ele é advogado do condomínio, mas estava tudo errado, ele falou para vocês como condôminos, ou seja, sócios do condomínio, donos da unidade no condomínio, para vocês procurar seus direitos. Tá certo. Eles fazem isso de uma forma de intimidar.
Tá? Bom, vamos lá. Vamos partir para a ação, então. Eu vou te fazer algumas perguntas. O seu condomínio tem quantas unidades? 200. 200 unidades. É um condomínio de casas ou de prédio? É vertical? É vertical, de frente. Vertical, é prédio, né? Unidade de apartamentos. São quantas torres? São 8. Na verdade, 8 torres. Tem umas que são conjugadas, mas são 8 blocos, a gente conta. 8 blocos, perfeito. Então, 200 unidades, 8 blocos. Veja, você está aonde? Em que cidade? Bertioga. Bertioga. Então, nós estamos falando de um condomínio que é um condomínio residencial, mas também tem muita gente que não mora aí e acaba indo aí mais para passar final de semana, férias, é isso, né? Tá bem. Olha, eu vou falar para você o seguinte, a primeira questão é, o síndico que ganhou no dia 5 de dezembro, você lembra por quantos votos, mais ou menos, ele ganhou, aproximadamente? 34 e o outro ganhou por 14. 34 a 14, o segundo lugar. Tá, então, de alguma forma, ele tem, assim, um número de apoiadores interessante, porque 34 com 14, nós estamos falando de 48 pessoas votantes no dia, ele teve aí 65% dos votos. O que dificulta um pouco mais o trabalho. Não impossibilita, dificulta. É diferente. Por quê? Existe de 200 menos 48, nós estamos falando que tem 152 pessoas que não compareceram. Não. E poderiam ter comparecido, poderiam ter votado, poderiam ter feito a diferença, se elas souberem dos problemas que estão acontecendo. Os problemas que estão acontecendo, eles provavelmente estão gerando para o condomínio problemas financeiros ou desvalorização. Muito. Então, o que eu falaria para você fazer? Quando você participou daquela semana no Fábrica de Síndicos, nós tivemos um dos dias que nós falamos o que fazer para vencer uma eleição para síndico. Nós também, no nosso módulo, nós temos um módulo chamado Primeiros Passos, que ensina o que você tem que fazer quando você quer resolver os problemas do condomínio. Nele, a gente ensina que você precisa ser o síndico, ou que você precisa vencer, né, essa eleição para síndico para resolver os problemas. No teu caso, agora, você vai fazer todos os passos que estão lá, e eu vou citar eles aqui, você vai fazer todos os passos com o objetivo de preparar o condomínio para uma destituição do síndico atual. Nós já estamos com a Assembleia tentando marcar para o dia 18 a destituição dele. Já estamos com 60 assinaturas. Olha aí, então, na verdade, essa informação tua é muito positiva, tá bem? Ela é muito positiva. Você viu, por exemplo, lá no nosso grupo de alunos, que o Edson ganhou com o seu parceiro, ele ganhou a eleição no sábado anterior, agora seguindo esse mesmo método. Então, se você seguir esse mesmo método, Tina, vocês vão ganhar também. Eu tenho certeza. É mais difícil? É, porque você tem que contactar pessoas que não estão aí. É mais difícil porque você precisa de procurações. Então, são questões um pouco mais difíceis. Mas o que eu vou falar para você neste momento? Você, como conselheira, você tem a obrigação de se posicionar aos condôminos do que está acontecendo. Você precisa se posicionar. Você precisa falar para eles, pessoal, está acontecendo isso de errado, de forma muito sucinta. Os principais erros do síndico são, juntamente com ele, o administrador está errando nisso. Nós já procuramos, e a resposta que nós tivemos é, procure seus direitos. Ok? Deixa claro, dê nomes, tá bom? Dê nomes. Tina, nós não passamos a mão na cabeça de inimigo. E neste momento, para o condomínio em que você reside, onde você é conselheira, esse pessoal que está aí fazendo o que bem quer da vida são inimigos do condomínio.
Porque por conta deles, vocês estão aí tendo que fazer um rateio. Por conta deles, eles estão tomando decisões que só vão colocar o condomínio em situação crítica. Mas eles estão muito confortáveis, porque como eles têm um jurídico ao lado deles, eles falam assim, eles não vão querer gastar com um advogado para poder fazer a ação. Eles não vão ter o trabalho de entrar com processo. Eu ouvi isso hoje de um condômino. Um condômino que quer que multe outro por barulho, mas não tem provas. Ele falou, você multa. Você acha que alguém vai recorrer de uma multa de R$650? Não vai recorrer, porque vai gastar mais para recorrer. Só que, acima do dinheiro, dos valores, tem a nossa dignidade e tem o nosso patrimônio. O teu apartamento vale muito mais. A tua unidade vale muito mais. Então, é isso que você precisa fazer. Vamos lá. Passo número 1. Dá uma olhada na área de membros, que lá eu falo detalhadamente. Aqui eu vou dar vou passar para você um vislumbre. Primeira coisa que você tem que fazer, então, é uma carta para todos os condôminos, aonde essa carta pode ser entregue escrita ou pode ser entregue eletronicamente, por e-mail ou por WhatsApp. Esta carta deve estar em PDF, de forma que ninguém altere a sua carta, de forma que ninguém consiga mexer na sua carta, para não cair em mãos erradas que vão depois distorcer e fazer fake news com ela, tá bom? Aí você falou que pede ajuda sempre pro teu filho, não é isso? Sim. Você pode, Tina, pedir pro teu filho te ajudar. Fala para ele que você vai redigir a carta. Se você não souber como fazer, você usa aí um editor de texto e salva isso depois que tiver salvo a carta, exporta isso para PDF. É uma forma de ninguém mexer no conteúdo. Esta carta precisa estar muito sucinta e direta do teu coração para o coração do condômino. Por exemplo, aí é Bertioga, né? Bertioga, 1º de setembro, objetivo, apresentar os erros do síndico para ter a sua opinião, né? Apresentar situações que colocam em risco o nosso condomínio. Você pode colocar assim, apresentar situações que colocam em risco o nosso condomínio. Aí você começa. Meu nome é Maria, sou da unidade tal, bloco tal, e sou conselheira votada no último dia 5 de dezembro de 2020. Tenho percebido problemas na administração do nosso condomínio, e esses problemas geram e vão gerar outros problemas financeiros para o nosso condomínio. Estamos colocando o condomínio em risco de ser desvalorizado. E aí você comenta as coisas que estão acontecendo. Como conselheira, aconteceu esse episódio, eu fui a única contra. Aconteceu esse episódio, eu juntamente com outros condôminos fomos até a administradora. Aconteceu esse episódio, né? E mandaram a gente procurar nossos direitos. Aconteceu esse episódio, e eu fui questionar, e por conta de eu questionar, agora estão me deixando de lado. É importante que vocês saibam que a administrador, o síndico, o jurídico e a administradora estão trabalhando de comum acordo, e pior, eles têm o apoio dos outros 2 conselheiros, fulano e beltrana, unidade A e B, tal. O que me preocupa é isso. E no dia tal, que é o dia da Assembleia, eu não sei, você vê aí dia 18 e tal, no dia da Assembleia você terá a oportunidade de mudar isso. Se você tem dúvida quanto às questões que eu estou levantando, por favor, peça a pasta fiscal, por favor, peça cópia, consulte alguém que conhece, né, de Assembleia. Esse erro que você falou da Assembleia é crítico. Uma administradora não pode começar
a presidir a Assembleia porque ela quer presidir a Assembleia. A administradora, toda vez que vai ter uma Assembleia, exceto se isso estiver na convenção. Se a sua convenção fala que quem preside a Assembleia é a administradora, aí tudo bem. Aí não tem nada que reclamar. Mas se não, quando começa uma reunião, seja a administradora, seja o síndico, ao dar boa noite a todos, ele tem que colocar quem é que gostaria de presidir a Assembleia. Eu confesso a você que eu sempre tenho uma pessoa que eu gostaria que presidisse a Assembleia por mim. Por quê? É alguém que conhece de administração do tempo, alguém que sabe os trabalhos que nós estamos fazendo, alguém que é tranquilo, ponderado, não vai explodir, não vai fazer nada de errado ali na Assembleia contra os condôminos. Eu tenho preferência por alguém. Porém, se ao chegar lá falar, alguém gostaria de presidir, e algumas outras pessoas levantarem a mão, e esta pessoa que eu convidei também levantar a mão, o que tem que ser feito? Tem que ser votado para saber quem é destes que vai presidir. Este que for presidir, obrigatoriamente tem que seguir o edital. Na ordem do edital. Ele não pode começar de trás para frente. O edital tem lá ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, quantos itens tiverem. Tem que seguir o edital. Né? Então, sim, existem erros sendo cometidos aí. Se são erros que podem gerar prejuízo para o condomínio, podem ir contra a segurança do condômino, são os principais que devem estar no enunciado da tua carta, né, no início da tua carta. Tá bom? Faça essa carta, assine a carta sem medo, porque o que você estará fazendo é a sua opinião como conselheira. Você não estará mentindo, você não estará denegrindo a imagem de ninguém. Você está falando do resultado de um trabalho do qual você discorda. E você, como conselheira, tem a obrigação de alertar os condôminos, porque você tem percebido que, por falta da presença deles na Assembleia, e pela situação de estarem todos apoiando o erro, você tem sido voto vencido. Então veja, qual é o objetivo final da sua carta? O objetivo final da tua carta é que estes condôminos conversem com você, que eles mandem procuração para você ou por alguém de confiança deles, de forma que você possa utilizar essa procuração, ou que alguém possa utilizar essa procuração para fazer justiça. Justiça. E aí, numa nova eleição, destitui o síndico, e numa nova eleição, o novo síndico vai cuidar de fazer o quê? Organizar a casa, e de repente o novo síndico seja você, Tina. Porque você sabe os problemas do condomínio. E você sabe o que é certo e o que é errado. E você está tendo acompanhamento nosso para resolver. Você não vai estar sozinha. E você vai resolver. Você é uma mulher do bem. E que quer o bem da sua unidade. O que não pode deixar é o pessoal do mal fazendo a coisa errada. E é o que está acontecendo. Esse pessoal estão tendo atitudes, ações, mas seja por negligência ou seja por favorecimento. Ok? Ou por negligência ou por favorecimento estão tomando decisões erradas. Bom, a melhor forma de você criar um canal de comunicação é você, ao mandar a carta, criar uma área onde a pessoa pode clicar em um link, um questionário, onde ela possa responder a você o que ela está achando da administração do síndico. E aí você pergunta do síndico, da administradora, de repente do portão, funcionamento da limpeza das áreas comuns do condomínio. Você faz ali um questionário. Se você quiser, eu te mando o modelo. Uhum. E aí, você faz isso, manda para todos, eles vão clicar e eles vão votar. Mas o mais importante, além disso, é você deixar uma área onde eles possam comentar o que é que eles acharam dos itens que você comentou como problema. Se eles também percebem que isso é problema e que precisa haver mudança. Isso é que precisa estar na carta. Sua carta precisa ser alguma coisa assim. Olha, eu desejo mudança. Eu desejo melhor para o meu condomínio.
E se você também deseja, então, me apoie nessa empreitada, nessa luta. Vamos mudar a nossa situação. No dia da Assembleia, venha participar ou mande sua procuração. Né? Esse que é o caminho. Agora, lá na tua carta, coloca assim, se você tiver dúvida ou dificuldade para preencher a pesquisa, liga para mim, eu vou conversar com você, vou te ajudar. Se você quer conversar um pouco mais sobre os problemas, liga para mim, eu vou contar com você. Então, você fazendo isso, Tina, você está abrindo um canal de comunicação excelente. E aí as pessoas, elas acabam indo junto com você, porque elas percebem que você é do bem, que você quer o melhor, que você está preocupado com o condomínio, que é um patrimônio de todos, é um patrimônio onde eles são sócios. E aí que você tem uma visão de melhorar, e elas vão ir com você. Agora, qual é o grande erro que muita gente comete? O Edson estava cometendo esse erro. Na reunião só vai umas 30 pessoas. Então, se eu tiver 16, 17 comigo, eu ganho. Não. Você tem que pensar assim, você tem 200 pessoas, 200 unidades, você tem que lutar daqui até o dia 19, né, 18, que foi o dia da Assembleia, vocês têm que lutar para ter pelo menos 50% mais um, que seriam 101 votos. É melhor ter mais do que isso, é melhor ter folga, porque às vezes você pega um caso que no dia não veio porque socorreu um filho para o médico, não veio porque teve que fazer hora extra no trabalho, o patrão não deixou sair, sabe? Então, esse é um caminho. O outro caminho que você pode fazer é conversar com eles assim, olha, para evitar, você fala assim, eu tenho certeza que eu vou estar. Eu tenho certeza que eu vou estar. A Maria, o José, o Pedro, eu tenho certeza que vão estar. Eles moram aqui. Eles vão estar. Então, deixa a sua procuração em meu nome ou em nome deles, porque estando aqui nós vamos votar a favor do que você quer. Nós vamos decidir a teu favor. E se você vier para a Assembleia, o que a gente faz? A gente rasga a procuração e você vota pessoalmente. Esse é o melhor caminho para você se prevenir, se precaver. Olha, por favor, na sua convenção se não existe limite para procurações. É muito importante verificar isso, porque se tem algum limite, aí não adianta você fazer um esforço, trazer 200 procurações e só pode usar 5. O que eu falei para uma das nossas alunas lá? Ela tem esse problema, a Renata. Falei, Renata, você vai pegar os blocos do condomínio e você vai dividir. Coloca 5 procurações em nome de João, 5 procurações em nome de Maria. Ela mapeou o condomínio, percebeu onde estavam as pessoas chaves que estão engajadas com ela, e aí ela fez isso. Ok? Então, até aqui está claro? Você tem alguma pergunta desses primeiros passos? Não sou esclarecer, eu ainda já tenho mais um tempo para fazer essa carta, porque mesmo que a gente consiga destruir ele no dia 18, a nossa convenção não permite que faça a eleição no mesmo dia. A gente tem que eleger um membro do conselho para ficar 30 dias ou 30 dias prorrogável para depois ter uma eleição do síndico. Então, a gente tem mais um tempo para poder fazer esse trabalho. E bastante gente já veio com a gente, já me ofereceu para fazer a procuração, tudo, a gente já está fazendo um trabalho. Assim, excelente, Maria. Excelente. Se você ainda tem mais tempo, melhor ainda. Agora, veja, Maria, você precisa, dentro lá do que eu ensino, eu vou comentar aqui de novo, você fez... eles estão conversando com você, seja através da pesquisa, seja através do cara a cara, né, do telefone ali, do contato. Você precisa fazer com que essas pessoas estejam engajadas a conseguir contactar outros. Então, de repente, você fala assim, no final da conversa, termine assim, se você perceber que alguém que está do lado de vocês, termine assim, escuta, nós estamos com medo de não ter o número suficiente. Quem que você conhece no condomínio? Quantas você conhece no condomínio que você pode conversar, que você pode levar esse projeto adiante para a gente resolver os problemas do condomínio? Então essa pessoa vai acabar multiplicando, vai acabar falando com gente que vocês não precisam falar, e isso é muito forte, porque, imagina, uma coisa é o David falar com a pessoa da unidade 53 do bloco 1. Outra coisa
é o irmão dela falar, a mãe, ou um vizinho que já conhece, sabe? É muito mais forte, tá? É muito mais forte. A outra coisa que você precisa fazer é divulgar. Divulgar é maravilhoso, porque divulgar faz com que teu oponente fique com medo. Divulgar faz com que condôminos indecisos tome a decisão de ficar com vocês. Então imagine uma cartinha sua agora assim, prezados condôminos, quero agradecer o imenso apoio que estamos recebendo para destituir o síndico. 60 já assinaram o abaixo-assinado. 60 já estão à disposição para que ele saia. Isso é muito mais do que o número de pessoas que têm vindo nas assembleias. Eu quero agradecer você por isso. E dizer a você que ainda não está conosco, conheça nossos motivos. Participe conosco para ter um condomínio melhor. Você entende? Existem formas de comunicar que não é só apontando os problemas e o podre do outro. É você mostrar a sua grandeza. É você mostrar que teu time está ganhando. Todo mundo quer participar de um time que ganha, ok? É isso. Perguntando assim também qual a ideia que eles têm para a gente resolver o problema do condomínio, né? Então a gente está usando isso. Show de bola, tá? Esse é um ótimo caminho. Agora, quando você divulga números, que nem você falou, tem mais de 60 aí que assinaram, sabe o que acontece? Esse síndico aí, ele vai ter duas atitudes. A primeira atitude, ele vai começar a querer correr, ele não sabe quem é que assinou e quem não assinou. Aconteceu isso com o Edson. Aconteceu isso com a Yara, acontece isso com todo mundo. Ele não sabe quem assinou, então ele vai tentar correr atrás. Ele vai bater em um, não, eu tô com a Tina. Vai outro, eu tô com a Tina. Vai outro, eu tô com a Tina. Então, conforme ele vai perdendo força, ele vai desmotivando. Ele sabe, Oi? Ele sabe mais ou menos, porque a gente fez uma extrajudicial para administrador e para ele. Tá. E aí mais de 50 condôminos assinou essa judicial, a gente mandou para eles. Então ele sabe quem assinou. Ele inclusive falou assim, por que você assinou aquele papel que eles foram te dar para você? Porque tem um monte de coisa errada que vocês estão fazendo. Então, assim, várias pessoas que dizer assim, que estavam do lado, que achando que estava certo, e viu que não era, eles já mudaram de lado, assim, no termo, assim, do lado do bem do condomínio. Ele já fez uma extrajudicial. E com isso teve uma briga de polícia no condomínio, de agressão no condomínio. Nossa! Teve quando uma condômina foi entregar para ele, a esposa dele veio agredindo ela, e meu marido foi tentar separar e teve um monte de agressão. Que triste. Você vê que as pessoas realmente perdem a cabeça, né? Se ele estivesse fazendo o que é certo, se ele estivesse seguindo o básico, representando os condôminos e não se acumulando, se unindo com a administradora aí para fazer o que ele quer, as coisas estariam melhores, tá? Então esse é o caminho. O que eu ia falar para você é, não tem outro. Se vocês já conseguiram montar através do jurídico uma assembleia, vocês estão no caminho certo. Só que agora você tem que se preparar para essa assembleia. Não pense que vai ser de graça, que vai ser fácil, vai ser uma guerra, Tina. Então vocês têm que realmente agora, mais do que nunca, nesses 18 dias aí, 17 dias finais, vocês têm que estar em campanha, correndo em contato com todos os condôminos, tentando os 200 condôminos, engajando esse pessoal para estarem no dia ou darem a procuração para que vocês possam representá-los. Não esqueça disso, porque senão o síndico vai fazer isso. O síndico vai colocar a administradora para ligar para os condôminos. O síndico vai colocar o pessoal da portaria para falar com os condôminos, o pessoal da limpeza, o zelador para falar com os condôminos. Você não tenha dúvida disso. Ele vai usar toda a força, vamos dizer assim, do amparato que ele tem hoje, de pessoas e funcionários. Não estou dizendo que isso é certo e errado, mas ele vai utilizar, é claro que é errado, ele vai utilizar isso para falar para as pessoas o seguinte: olha,
Se mudar, se o síndico sair, eles vão destituir, eles vão mandar a gente embora. Se o síndico sair, eles vão mudar isso, eles vão mudar aquilo. Né? Então, pode ter certeza. Ele vai tentar correr atrás. Então, vocês precisam continuar correndo atrás. Mas pois não. A administradora já disse para ele que isso é errado. Então, que pode ele ficar tranquilo, que ele está muito respaldado, que a gente não vai conseguir. A administradora já conseguiu. Né? Ok. Veja. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, assim, a tua pergunta era o que você tem... Inicialmente, você colocou, David, eu estou numa situação em que o síndico está fazendo errado, a administradora está fazendo errado, o jurídico, contratado pelo síndico, indicado pela administradora, ou seja, um trio, né, está fazendo errado, mandaram eu procurar meus direitos, os outros conselheiros acabam apoiando o que o síndico faz, está errado. Como que eu me comporto? Você se comporta fazendo um documento, encaminhando para todos os condôminos, explicando para eles por que você está fazendo isso. Veja, você não pode ser confundida, com esse grupo gestor. Você não pode ser confundida com esse síndico e com esses conselheiros. E a única forma de você fazer isso é você, então, realmente falar o que você pensa de tudo que está acontecendo. Porque senão no dia vão escolher outros conselheiros e talvez você não seja escolhida. Porque vão confundir você com eles. Tá? Então, deixe claro. Mostre de que lado você está. Mas mostre o lado que você está agora. Não no dia da Assembleia. Agora. Esse é o momento. Tá bom? Deixa eu ver. Vamos tentar pensar aqui se haveria outras coisas que você poderia fazer para mudar isso. Porque, para e pensa. Quem aprova uma pasta fiscal é a Assembleia. Os conselheiros, eles recomendam. Então, os conselheiros, se você tem 3 conselheiros, 2 foram a favor, 1 é contra, e o síndico, então ele tem 3-1 contra você. Ele mais 2 conselheiros dá 3-1. Se o subsíndica também está junto, é 4-1. Então, numa situação... Não tem, né? Outro grande erro aí. Mas tudo bem. Teria que ter. Então, veja, quando você junta tudo isso, você realmente está lutando sozinha. Quem está do seu lado? Esses 60 que assinaram com você. Isso que é legal, é isso que anima. Parece no momento que você está sozinha. É a Tina contra 3, contra 4, contra 5, se juntar a administradora e o jurídico. Mas na verdade não é. Quando eles olharem para trás da Tina, eles vão enxergar uma multidão de condôminos que ouviram a Tina, leram sua carta, responderam sua pesquisa e querem mudança porque não querem continuar nessa bagunça aí. Tá bem? Você vê alguma situação que você acha difícil de conseguir fazer, dessas coisas que eu falei, impossível de fazer, quer comentar, quer perguntar? É o momento. Eu acho que a gente já consegue, né? Que a gente tem muitas unidades que a gente não sabe quem é um morador, porque tem muito contrato de gaveta, tem unidade que é da Caixa, que não é do condomínio ainda, que é da Caixa. Então, tem essa dificuldade de conseguir todo mundo por causa disso. Entendi. Mas em termos de fazer essa campanha, fazer a carta, assim, eu consigo, porque a gente tem WhatsApp, tem... Então agora eu vou te dar mais uma dica fundamental para vocês não perderem, tá? Você sabe quais são as unidades que são da Caixa. Sim. Você sabe quais são as unidades que estão fechadas há muito tempo e ninguém nem aparece aí. Você sabe unidades que estão alugadas. Então o que você tem que fazer? Você tem acesso ao relatório da administradora que diz quem são os inadimplentes? Sim. Perfeito. Você vai pegar tudo isso e vai mapear. Vai fazer uma lista. Por quê? Estes são os últimos que você tem que tentar contato. Não tem que perder tempo com eles. Tendo tempo, você vai tentar contato. Mas o mais importante, além de não perder tempo, é no dia da Assembleia. Alguém da sua equipe, alguém de vocês tem que falar assim, o presidente da mesa, eu quero estar na mesa conferindo
os presentes, os votantes e principalmente as procurações. Principalmente as procurações. Por quê? Porque nós tivemos agora, aconteceu com o Edson, aconteceu com a Joyce, o condomínio dela. Eu estou dando o nome de alunos nossos que estão lá no grupo. A pessoa levou procurações que não eram verdadeiras. Imagine o seguinte, a Joyce tinha uma procuração e a outra pessoa, o ex-síndico, tinha uma procuração da mesma unidade. Só que a procuração que estava na mão da Joyce estava assinada originalmente e a procuração que estava com ele era uma cópia. As cópias normalmente parecem ser montagem. O edital de vocês tem que falar se a procuração pode ser cópia, se tem que ter assinatura original, se tem que ter reconhecimento de firma ou não. Uma procuração, o melhor, para não ter dúvida, é que tenha reconhecimento de firma. Mas isso dá um trabalhão danado, então as pessoas acabam não fazendo. Mas que pelo menos seja assinatura original. Então, é ficar de olho nisso, porque se você perceber que apareceu ali a procuração de uma unidade que está na caixa porque está em briga judicial, tem coisa errada. Se é de inadimplente, está errado. Se é de uma unidade fechada, que nem aparece lá, é meio preocupante, fica de olho aberto. Porque muitas vezes, por conta de uma procuração, você pode perder ou ganhar. Tá bem? Bom, seria isso, Tina, que eu poderia orientar você neste momento. Como se posicionar como conselheira, diante de todos, e fazer esse trabalho de alcançar os condôminos, a convencer os condôminos para esse projeto bonito de reformar, de mudar o condomínio, de um condomínio de problema para um condomínio que seja valorizado, seja um lugar bom para morar, que tenha um valor justo e tudo mais, que as coisas que aconteçam aí estejam corretas. De cara eu já vejo, o condomínio teve um processo trabalhista porque as coisas não estão bem administradas, não estão corretas. Entendeu? Na verdade, foi um processo contra a terceirizada, porque na época eles não apresentavam os documentos do funcionário, tipo, recolhimento lá de INSS, lá. E essa conselheira que assinava junto, ele ficava pedindo, porque eles não, a mesma dona da terceirizada era dona da administradora. E eles não mandavam a documentação. Não mandava porque não recolhia mesmo os impostos lá dos funcionários. Aí ela pegou e disse assim, junto com o síndico, a gente tem que reter a metade do pagamento deles, porque eles precisam apresentar isso para a gente. Aí eles fizeram isso primeiro mês, eles não apresentaram. Fizeram o segundo mês, não apresentaram. Aí, com muito custo, com a gente ajudando, o síndico conseguiu rescindir o contrato, mas ele não queria rescindir o contrato com ela. E agora, na época, né, que era para ter pago, e agora veio a ação para poder pagar sobre a terceirizada. Porque o síndico não apresentou a documentação dos funcionários. Entendi. Você vê que sempre tem algo errado, né? Se tivesse cobrando certo desde o início, se negasse a pagar sem apresentar a documentação. Eu já passei por isso também. Eu já passei por isso em um dos condomínios que administro. Só que o síndico ele precisa se posicionar. Não dá para passar a mão na cabeça, principalmente de gente que rouba funcionário, sabe? Não recolher os impostos, prejudicar um trabalhador. Então, não tem como, tá? E aí? Vamos para cima? Vamos conseguir esse negócio? É isso aí. O que depender de nós, Tina, entre em contato lá no grupo, a gente vai dar todo o respaldo, tá? Tá bom? Eu sempre peço, sempre estou sendo atendida, graças a Deus. Tá bom, obrigado, Tina. Até agradeço, mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.